Fala confeccionista, estamos aqui mais uma vez, né, para a gravação de mais um podcast, né, mais uma edição. Hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas, né, é algo que é de extrema importância dentro de qualquer empresa, né, e hoje nós estamos aqui com o Romildo, né, ele é CEO de uma empresa que presta serviços, né, voltadas para a gestão de pessoas, não só gestão de pessoas, né, mas gestão no geral dentro de uma empresa, né? E nós vamos falar um pouquinho desse assunto, né? Vamos abordar alguns pontos aqui que falam justamente sobre o cuidado, né, com as pessoas, né, que é algo que é hoje, mais do que antes, eu acredito, a dificuldade de se conseguir capital humano, né? Isso está aqui está aqui também a Poliana, né? Tudo bem, gente? Bom dia, boa noite, boa tarde. Para a hora que você estiver nos assistindo aí do outro lado da telinha, pois é, hoje nós trouxemos Romildo, né, vai contar aqui várias experiências que ele tem no dia a dia, né, trabalhando aí com consultoria dentro das empresas e a gente sabe a grande dificuldade que a gente tem hoje, né, em realmente fortalecer essa parte do profissionalismo, né, da mão de obra dentro das empresas, para que cada uma venha se adequar à cultura da empresa, né? Realmente a vestir a camisa da empresa e fazer por onde a empresa crescer, tá ali junto. E a gente quer ouvir um pouquinho aí de Romildo falar sobre essas histórias. Bom dia, pessoal. É um prazer aqui estar participando desse evento aí com vocês, para que a gente possa falar sobre uma coisa que é tão importante, né? Eu tenho já uma trajetória de consultoria já aqui na região. Eu sou do Recife e vim trabalhar aqui, estou aqui há uns 18 anos já. E trabalhando como gestor de algumas empresas, eu vi a dificuldade da gestão de processos. Vendo isso e aprendendo em algumas empresas aqui da região, bem estruturada nisso aí, eu vi que a gente tem as empresas de Santa Cruz de região, eles crescem muito, muito rápido, mas de fora para dentro. Então a estrutura, o pessoal não acompanha esse crescimento. Então, vendo essa dificuldade e sentindo essa dificuldade, eu comecei a trabalhar com gestão organizacional, que a consultoria é uma coisa que é muito forte aqui. As pessoas chegam passando uma consultoria para os empresários e às vezes fica muito difícil para o empresário entender, porque um consultor ele chega hoje e diz, você vai fazer assim, 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 mas não tem a constância, o acompanhamento. Então, o meu trabalho é voltado muito para isso, para o acompanhamento. Então, a gente pega o funcionário pela mão, às vezes o empresário mesmo, porque o empresário ele precisa mudar a mentalidade dele. Esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é realmente muito bom, porque hoje os empresários, poucos empresários, né, eles têm essa cabeça de tratar as pessoas, tratar a máquina humana, porque é o mais importante. Não adianta você ter numa empresa equipamento de ponta se você não tem a pessoa certa fazendo a coisa certa. Então, quando eu cheguei nas empresas, que eu comecei a implantar os processos, o que aconteceu? As pessoas não estavam preparadas para receber o processo. Então, não adianta você criar processo, implantar processo, se as pessoas não estão preparadas. Então, eu comecei a fazer um trabalho direcionado às pessoas, preparando as pessoas para que as pessoas recebessem os processos e entendessem. Então, ensinar, implantar e acompanhar. É esse meu trabalho. Então, quando eu chego na empresa, o que é que eu faço? Conversar com os funcionários para que, individual, eu faço um levantamento geral da empresa e conversa individualmente com cada um. Nessa conversa, eu consigo extrair do funcionário a satisfação, a insatisfação, os problemas diários, porque eu como funcionário de uma empresa, que durante muito tempo eu fui funcionário, então eu sei o quanto é difícil nós termos uma atividade diária onde você não tem satisfação em fazer. Nem um salário bom compensa, que eu já ganhei muito bem fazendo o que eu não gostava, nem isso me dava satisfação em fazer aquele trabalho. Então você executa com dificuldade, você imaginar que você vai dormir e acordar e ir para um trabalho, novamente enfrentar aquele trabalho que você não tem prazer em fazer. Durante muito tempo na minha vida, o financeiro era o mais importante. Depois eu aprendi que o financeiro é importante, que ninguém é hipócrita dizer que não, mas a satisfação em fazer é muito importante. É 50% financeiro, 50% satisfação. Senão não vai dar certo nunca. Até porque o bem-estar, né, ele é quem vai gerar o financeiro, né? Não Exatamente. adianta você ter um bom financeiro, você trabalhar numa empresa, ganhar um bom salário e estar insatisfeito, até porque
a maior parte do tempo a gente passa dentro da empresa, né? Para a gente que é da área da confecção, são 9 horas diárias, né? Então, imagina você estar ali 9 horas do seu dia, né? Já trazendo problemas de casa muitas das vezes, né? Trazendo problema de casa e passar 9 horas do seu dia dentro de uma empresa onde você não está satisfeito, né? Isso. E esse é que é o grande problema. Em relação a gente sabe que hoje existe uma dificuldade de capital humano, né? De pessoas, né? Realmente com profissionalismo, né? Principalmente dentro da área da confecção, né? Tá se deixando um pouco de lado, né? A gente falou recentemente em alguns outros programas aí atrás sobre a dificuldade de se conseguir costureiras hoje em dia, né? É uma profissão que está ficando escassa, né? Cada vez mais. E não existe, né, um empenho maior, né, de algumas entidades públicas, né, de se manter, né, ou de adequar um melhor salário a essa categoria, né, que faz parte diretamente do ramo da confecção, né, que a gente sabe que precisa das costureiras. Então, esse trabalho que você faz, né, de uma certa forma, ele vai, né, é pouca coisa, né, mas ele, de uma certa forma, ele ajuda-nos a manter essas pessoas ali dentro de uma empresa trabalhando feliz e contente, né? E para depois vir a parte da remuneração, como você falou, né? Exato. A gente imagina e queria muito, né, que a gente pudesse pagar melhores salários para as costureiras, né? A gente vive dentro de uma realidade que muitas vezes não nos permite isso. Mas o que mais importante, assim, no pessoal é justamente isso. Eles entenderem que eles estão ali e que aquele ofício deles é importante para o crescimento da empresa. Eles não são apenas uma pessoa ali, um pedaço de uma pessoa que está ali sem importância. A maior importância são eles. Então, muitas vezes o empresário ele não dá esse devido valor. Eu converso com eu tenho várias experiências de profissionais que chegam para mim. Quando eu chego para conversar com eles individual, eu digo a todos eles, o que tem aqui, o que nós vamos conversar aqui é entre eu e você. Esqueça a empresa, não vou passar para a empresa e dizer, empresário, esse funcionário não serve. Não é assim. Eu quero que vocês conversem comigo. A gente vai ter uma conversa para poder eu avaliar o trabalho que eu vou fazer para vocês. Meu trabalho aqui é para vocês. Então, eles falam muito dessa insatisfação de não ser devidamente valorizado, entendendo? Porque se você tem uma equipe de pequenas pessoas que estejam coordenadas e satisfeitas, esse pessoal é um exército para você. Se você tiver 50 sem coordenação e insatisfeito, eles não fazem nada, eles não produzem nada. Então, metade disso, bem coordenado e satisfeito, eles são um exército, pode acreditar. É aquela coisa, né? Assim, eles muitas vezes têm um pensamento, como você falou, e às vezes também a gente do lado de cá, eu tento expor, né, o máximo quando a gente está fazendo reuniões e colocar realmente à tona que eles fazem parte do processo, assim tanto quanto eu faço parte do processo. Né? Então, às vezes até costuma dizer, você não trabalha para mim, você trabalha para você. Exatamente. Né? Que o que você trabalha aqui, você tem a sua remuneração devida, né? Daquelas horas que você veio aqui dispor o seu tempo. Então, que o seu tempo seja da melhor forma possível aplicada. Né? Por quê? Porque a gente sabe, como você falou, que muitas vezes aquele trabalho, quando você já sai de casa, já sai insatisfeito, você já está triste, desmotivado, então aquilo ali não faz você render durante o dia. Né? E como a gente sempre expõe, vocês são parte do processo que produz. Isso. E a gente do lado de cá, a gente é parte do processo que faz a coisa funcionar e chegar até o cliente final. Que direciona, né? Que é justamente a parte das vendas, né? A parte que envolve todo o processo por completo. Então, assim, uma parte depende da outra. Uma não funciona sem a outra. E eles não são, assim, o bastidor da coisa, né? Os bastidores, eles são parte que integra mesmo. E o que é que acontece? Muitas vezes o empresário na sala dele, ali no ar-condicionado dele, não chega. Reuniões. A maioria dos empresários aqui na região, eles não são adeptos a reuniões. Eles acham que vai parar a produção. Eu vou parar minha produção, vou fazer uma reunião. É importante escutar, é importante discutir, tá entendendo? Tudo que há divergência, cria uma discussão e cria um entendimento aqui dali. Então, eu sou muito adepto a reuniões. Eu faço reuniões de planejamento com os líderes a cada 8 dias, toda semana. Na sexta-feira, a gente se reúne, os líderes que são determinados. Trabalhar com líder é uma coisa muito boa, trabalhar com líder. Porque eu sempre digo... eu gosto muito de um livro que é o
o monge e o executivo, acho bem legal. E ele diz que há uma diferença entre o chefe e o líder. O chefe faz com que as coisas aconteçam. E o líder faz com que as pessoas queiram que as coisas aconteçam. Eu tive essa experiência muito forte numa empresa que eu trabalhei durante 3 anos e meio como gestor de processos, e foi uma das maiores experiências. Para mim foi uma faculdade essa empresa, que eu posso citar o nome da empresa, né? Pode. A Jogoff. E a Jogoff cuidava muito bem dos funcionários. Ela se preocupava. Lá dentro tinha um RH, tinha um psicólogo para você conversar. O líder tinha a autonomia de resolver as coisas com o seu. Porque uma coisa é um líder e um amigo deles ali, que é praticamente um amigo, um gestor deles, tratar com eles ao invés de você tratar como um dono. Então a gente tinha a hierarquia até chegar à diretoria da empresa. Então eu faço reuniões com esses líderes, a gente planeja a semana, faz todo o planejamento da semana. A cada 15 dias a gente conversa com essas informações vão para a diretoria, entendeu? Então a cada 15 dias os líderes de reuniões com a diretoria. E assim a gente vai criando o processo de eles estarem sempre integrados um com o outro, entendeu? Porque todos os setores precisam estar integrados. E para isso, as pessoas do menor ao maior têm que fazer parte desse processo. Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho, que eu vi que não estava no caminho certo, não estava no caminho certo, porque eu começava a fazer. Aí o que acontecia? Como aqui a mão de obra qualificada é muito difícil, é muito escassa, e você tem que pegar, às vezes dá muito certo você pegar um profissional, uma pessoa que não entende, que não é um profissional formado, e você treinar aquele profissional. É muito difícil. Mas às vezes funciona mais do que você pegar uma pessoa que vem de outras empresas já com insatisfação, buscando um salário alto. Porque eu entendo também que o colaborador ele tem essa ideia de aquele que chega, eu chego no meu horário, eu faço meu trabalho muito bem feito, eu quero aumento. Não, mas você é contratado, é essa consciência que a gente tem que deixar com o funcionário. Ele tem que entender, o colaborador tem que entender que ele tem a obrigação de dar o trabalho, o que ele pode fazer melhor. Ele já é o melhor contratado para ele isso. É contratado para isso, ele recebe um salário para isso. A obrigação da empresa é dar condições de trabalho para ele trabalhar bem e pagar o salário dele em dia. E qual é a obrigação dele como empregado? Ele tem que ter essa consciência também, fazer o melhor possível. Chegar no seu horário é obrigação, fazer o melhor possível é obrigação. Ele precisa entender isso também. Então, às vezes, a pessoa tem essa consciência. Ah, mas eu chego tudo no meu horário, nunca falto e não tenho aumento. O que é que você tem a mais para você dar à empresa? Entregue mais, tá entendendo? Seja diferenciado. Porque o funcionário, o colaborador, que ele é muito bom, que ele entrega mais, ele tem que ser diferenciado. Ele tem que ganhar melhor, ele tem que ser tratado melhor, entendendo? Porque ele é melhor, entendendo? Eu trabalho com uma empresa hoje, que ela tem uma equipe lá, até a estamparia, ela é uma confecção, ela tem estamparia interna. E ela me disse, eu comecei a fazer o perfil profissional de cada colaborador. Eu passei um dia lá fazendo isso, que meu trabalho dura 45 dias. Assim, é muito cronometrado. Então, eu fiz um dia todo, eu falei com esses funcionários, que ele tem 10 funcionários. Depois que eu falei com eles, eu tracei o perfil de cada profissional um a um e sentei com a diretoria, com o diretor da empresa, fui expondo o meu perfil, aonde eu encontrei cada profissional, o perfil de cada profissional. E dos 10, ele tem 10 funcionários lá na produção. Dos 10, 9, eu acertei exatamente o que ele pensava, o que ele conhecia dos profissionais. E eram profissionais antigos. Só tinha um que tinha acho que uns 7 meses, mas o resto era tudo antigo. Então a gente acertou, conseguiu traçar exatamente como era o perfil de cada profissional. Ele ficou impressionado. Entre 10 funcionários, só errei em um. Inclusive até tem família. E eu acertei até a própria família, entendendo? Então, a gente fez modificações, um remanejamento disso aí, trouxe um líder, via as qualificações. A pessoa que ele tinha como líder geral, ele coordenava, mas ele não sabia liderar. Então, a gente começou a trabalhar esse profissional. E hoje, a gente está implantando esses processos e estamos o quê? O problema é a constância. Eu faço o trabalho durante 45 dias e depois eu fico dando uma assessoria para ir acompanhando. Entendendo? Porque se não acompanhar, acaba parando no meio do caminho. E as pessoas estão querendo essas mudanças. Os colaboradores querem essa mudança. O empresário, ele quer a mudança, mas ele não sabe como fazer. Porque em meio a tantas coisas, tantas responsabilidades, porque eu acho que
primeiro são vocês que precisam entender que vocês não podem estar no operacional. Um empresário não pode estar preocupado com se o tecido chegou, se o tecido foi cortado, se a facção entregou, não, ele tem que estar preocupado com o crescimento da empresa. É onde o trabalho que só ele faz e que ninguém pode fazer por ele. Então, para isso, ele precisa estar o quê? Bem assim, assessorado, ele precisa estar bem assessorado, de pessoas certas, fazendo a coisa certa. Mas essa ideia de você trabalhar as pessoas é o ponto-chave. É o ponto-chave. Porque eu tenho uma empresa, uma indústria que eu não recordo o nome dela. E o tema dela é Gente Feliz. Você vê, eu fiz um trabalho da John Coniga no comercial, onde nós trabalhávamos um encantamento ao cliente. Gente, trabalhar feliz é a melhor coisa do mundo, entendendo? Eu estou também pesquisando e estudando sobre PNL, que é uma coisa, é tudo a mente da pessoa, tá entendendo? Tudo gera isso aí. Se você controlar a sua mente, se você falar de coisas positivas, trabalhar, receber isso quando você chega no trabalho, um bom dia, às vezes a pessoa que nem acha banal, mas não é banal. Só chega meio cabisbaixo, dá um bom dia, aquela pessoa já muda a fisionomia dela. Então é tudo isso que a gente precisa trabalhar na pessoa. Então as pessoas precisam ter satisfação de trabalhar na empresa. Tá. Até porque você falou aí no início que as empresas daqui crescem muito rápido, mas de fora para dentro, né? E nós, né, a gente que está do lado de cá, né, do lado de dono, a gente tem que entender que o nosso primeiro cliente que tem que ficar satisfeito são os colaboradores, né? Exato. A primeira pessoa que tem que comprar, né, a ideia da empresa, que tem que comprar, né, a ideia do dono, são os colaboradores, né? E por muito tempo se teve essa ideia de chefe, de aquele que manda e você obedece, o que eu falo é lei e você tem que cumprir. E a gente sabe que de tempos para cá isso mudou completamente. Hoje, ou você faz uma gestão voltada, né, primeiramente, né, começando dentro da sua empresa para fora, ou você vai ter sérios problemas com as pessoas. Isso, né? exato. E por muito tempo, né, alguns líderes, né, alguns chefes, né, alguns donos, né, por tratar muito tempo com pessoas, existe até uma frase bem conhecida, né, que diz: eu prefiro cuidar é mais fácil cuidar de animal do que cuidar de gente. Não é bem assim não, né? Mas está sendo muito sutil aí na frase. Eu já digo outra coisa, mas mais pesada, né? Mais pesada. Mas era dessa forma, né? Dessa forma que se via, né, a questão de se trabalhar com pessoas. Isso. Então, hoje, com tanta ferramenta, né, com tantos consultores aí fazendo esse tipo de serviço, né, que a gente consegue, tem a oportunidade, né, de oferecer, né, um melhor ambiente para os colaboradores. Exato. A gente fez... E até porque, assim, a gente, enquanto está do lado de cá, né, que a gente sabe que muitas vezes, como você falou, a gente fica sobrecarregado, né, fica com muitas tarefas e às vezes, mesmo com um tempo já aí de carreira, mas muitas vezes essa tarefa ainda é coisa do operacional, né, justamente por não ter esse processo bem definido, né, e estruturado justamente com as pessoas. Exato. De você entregar a liderança para aquela pessoa, entregar aquela atribuição daquele cargo e você descansar, dizer, isso é responsabilidade sua, né? Então, quando alguém questiona, aquilo que deu errado, aquilo que está esperando, procure fulano, procure ciclano. Por quê? Porque eles foi que ficaram encarregados de resolver essas atividades, né? Acho que até poucos anos atrás a gente não conseguia se ausentar, né, Alexandre, da empresa de jeito nenhum, porque se a gente saísse, meu Deus, esse pensamento, a coisa ia virar de cabeça para baixo. Esse pensamento tem que mudar, entendeu? E hoje a gente já consegue, né, consegue fazer alguma viagem, consegue resolver alguma coisa fora, né, consegue até tentar trazer melhorias para a empresa, se ausentando dela, né, já não tá ali 24 horas pensando, a gente até que fica, né, o tempo todo, onde a gente tá, a gente fica pensando em melhorias, mas a gente não concentra mais os nossos esforços, né, nossas energias na parte do operacional, como era há pouco tempo atrás. E a gente sabe que, como você falou, muitas empresas da região, né, até pessoas próximas da gente, a gente vê que estão totalmente mergulhados
na parte do operacional. Isso. E são donos. E são donos. Né? Eles Mas são os estão ali o funcionários. dia inteiro sendo o melhor funcionário da E empresa. ganhando menos, porque na realidade acaba ganhando menos do que todo Justamente. mundo. Porque assim, uma coisa também que eu acho muito importante a gente criar, a gente sempre está trabalhando também, criando uma carreira do funcionário dentro da empresa. Ele precisa trabalhar. Eu sempre fui assim, eu sempre quis trabalhar em empresas que eu tivesse uma perspectiva de futuro de crescimento naquela empresa. Porque a gente não adianta trocar de empresa que a gente vai trocar só a farda. Mas a gente tem uma empresa, trabalhar, pronto. Quando eu trabalhava na Jogoff, eu cito muito a Jogoff como uma das melhores experiências que eu tive na minha vida profissional. Eu poderia chegar, eu tinha proposta lá da diretoria da empresa para eu chegar à diretoria também. O gestor da empresa dizia: Romildo, você vai ser um dos diretores aqui também, eu quero que você chegue à diretoria. E eu estava caminhando para isso. Eu deixei a empresa, por espontânea vontade minha mesmo, por conta de eu trabalhar no operacional e eu gostar, porque eu sou apaixonado pelo comercial. Eu sempre gostei de tratar com pessoas. No meu trabalho no comercial, eu crio uma relação com meus clientes e amizade. E eu sou muito fácil fazer amizade. Então, eu trabalhava no operacional, então era uma coisa muito fechada ali, só com a minha equipe. E eu queria ir para o comercial. Aí eu tive a certeza que eu não queria ir para o comercial, porque o gestor da empresa disse: você deu uma força muito grande no operacional. Se você for para o comercial, você vai dar isso. Quem vai dar o suporte do operacional? Aí eu fiquei condenado a ficar no operacional, então decidi deixar a empresa. E foi depois que eu decidi deixar a empresa, comecei a fazer esse trabalho. Já um trabalho, porque a empresa lá é muito forte em processos. Eles são muito fortes em processos. E quando foi que eu entendi essa questão do trabalho em equipe, do trabalho, da satisfação gera produtividade? Foi quando justamente eu fiquei ausente uma semana e minha equipe, ela produziu mais do que quando eu estava lá. Quando eu trabalhava lá, nós cortávamos 20 mil peças diariamente, daquelas blusinhas que eles fazem. E quando eu estava fora, as 20 mil peças, ficou 25, ficou 26, ficou 27, ele até disseram: Romildo, a gente vai tirar e deixar a equipe só. Eu digo: mas isso é a liderança. É você trabalhar com liderança. É você trazer eles para você. O meu trabalho hoje nas empresas, eu tenho uma confiança do dono da empresa, do proprietário, que eu vou entrar na empresa. Então, vocês me dão a liberdade de entrar na empresa. Quando eu chego lá, essas pessoas eu procuro trazer para mim. Então, eles acabam me entendendo, comprando a minha ideia e eu faço. Eu fiz um evento na empresa do nosso amigo Alexandre, foi, Alexandre? Acho que uns 2 anos, sei lá. 2020. Pronto, eu fiz um evento lá, que ele nem acreditava muito no evento, no momento. Então, esses dias a gente fez, foi uma coisa pequena, a gente fez um café da manhã, eu ajudei o pessoal, a gente falou sobre o Setembro Amarelo. Olha, causou um impacto tão grande, acho que é por isso que ele decidiu me chamar aqui, causou um impacto tão grande, que eu nem me lembrava mais disso. Mas eu fiquei muito satisfeito quando ele me disse que: Romildo, foi esse trabalho que você fez, que as pessoas... Olha, para você ter uma ideia, eu passei no meio da produção para ir ao sanitário. As pessoas me paravam, parabenizando e dizendo como foi bom aquilo, como eu precisava escutar aquilo naquele momento, o que você falou, com a nossa linguagem, da maneira que a gente... Tem várias pessoas que chegam tentando deixar essas pessoas diminuídas, tá entendendo? Falando de maneiras que eles nem entendem. E a gente estava passando por esse processo lá, com pessoas que não entendiam o que eles realmente queriam. Eu cheguei falando na linguagem deles, eles ficaram super satisfeitos, tá entendendo? Então, isso... E outra empresa que eu trabalhei como gerente de uma empresa, também outra empresa, que eu fiquei como gerente comercial, depois eu assumi a gerência geral. E o dono passou uma semana, eu comecei a trabalhar, aí com acho que um mês mais ou menos, ele viajou para São Paulo e me deixou com a empresa. Eu sou muito assim de ambiente, a gente chegar num ambiente organizado, a pessoa chega já tem a primeira impressão, acho que a primeira impressão conta muito. Então a empresa estava meio desorganizada nesse sentido. Aí eu parei todo mundo no dia, fiz uma faxina na empresa. Tirei tudo do lugar, limpei tudo, organizei tudo. Fiz um trabalho com eles, os funcionários, fiz reuniões, conversei com eles, comecei a treinar eles. Eles trabalham essa parte de satisfação, a importância de cada um na sua função, como é importante, como é bom a gente ver um material que nós produzimos. Tá entendendo? A gente precisa, porque quem costura é uma arte, gente. Não é todo mundo, é um dom. Tá como eu falo lá para as meninas, eu digo: ó, se me colocar nessa cadeira para costurar, não vai sair nada, né? Eu não sei costurar. Então, assim, e falo até muitas vezes, né, da relevância da costura delas, porque
lá na ponta os clientes não ligam reclamando. Então, se o cliente não liga reclamando, é porque o que está saindo de lá está saindo bem feito. Exatamente. Né? Então, imagine só que se o cliente começasse a usar a peça, se descosturasse, né? Começasse a usar a peça e tivesse algum outro problema, mas por você fazer bem feito aquele processo que lhe foi designado, na outra ponta, ou seja, tá tudo ok, tá tudo bem, e a gente sempre fala, né? A gente às vezes leva lá um textinho, ó, os clientes elogiando a peça e tal. Exatamente. Assim, para que elas saibam que é importante quando elas sentam ali e vão fazer aquela parte da costura. O pessoal das vendas, a mesma coisa, né? Quando eles estão atendendo o cliente, a importância dele separar a cor que o cliente pediu, né? Não trocar os tamanhos. Então, assim, isso eu digo sempre a todo mundo, ó, presta bem atenção em tudo que o cliente da gente pede. Por quê? Porque é ele que faz parte do processo da gente chegar até onde a gente chegou. Exato. Né? E ele vai fazer parte do processo até onde a gente quer chegar. Que é justamente onde a gente fala do comercial da recorrência, né? Daquela compra. Às vezes as empresas vão em busca de tantos clientes e ela já tem ali clientes que já compraram e que às vezes não compram mais. Por quê? Né? Vamos entender por que aquele cliente não compra mais, se às vezes era aquele atendente que não estava atendendo 100%. Né? Então, assim, é muito importante a parte da consultoria dentro da empresa, porque ela tem esse olhar, né, ampliado das coisas, que muitas vezes o dono não consegue enxergar. E é o que eu sempre digo. O que acontece? Às vezes você tem tantas coisas que contribuem para uma qualidade. Você tem uma qualidade, você tem uma estrutura, você tem um maquinário de ponta e se perde no mau atendimento. Que é muito ruim. Eu mesmo chegar numa empresa, chegar para ser atendido, for mal atendido. Como eu trabalho muito com atendimento, quando eu chego no local que eu vejo uma pessoa atendendo muito bem, eu já fico especulando aquela pessoa, se ela está satisfeita naquele trabalho, porque eu já até ofereço, especulo isso. Mas quando eu chego e sou mal atendido, eu não fico naquele local, entendendo? Eu não quero, eu posso querer demais aquele produto, mas pelo atendimento eu já não fico mais. É muito bom você atender. Então isso acaba se perdendo. Todo esse processo, olha, eu sempre digo que tudo que é bem feito dentro de uma empresa, ela esbarra no funcionário que não faz bem feito. Esbarra naquela pessoa, sempre. Então, se aquela pessoa, o funcionário precisa entender. A empresa, quando a gente contrata o funcionário, o que é que acontece? A gente vai ver se o funcionário serve para a empresa, mas ele tem que saber se a empresa serve para ele. Então, eu já cheguei a conversar com ele. E aquele tipo de funcionário, eu vou perturbar para sair. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu acho isso a pior coisa de um funcionário. Hoje, eu participo das seleções de algumas empresas e eu vejo mais o caráter. Eu procuro avaliar mais o caráter e contratar pelo caráter do que pelo um currículo. Por quê? Porque problemas problemas técnicos, a gente trata, mas problema comportamental, meu amigo, não tem como você tratar. E tem pessoas que têm atribuições assim, que são delas, coisas você aprende e outras elas já têm com elas. Então a gente precisa tratar isso nas pessoas, identificar, entendendo isso nas pessoas. Tem tanta gente que, por menor que ela se ache, mas ela tem muita coisa para oferecer. Quem é que sabe dos setores? Não é você, empresário. Sabe, lógico, você sabe que conhece a sua empresa, mas eles que trabalham ali, eles sabem muito mais, eles sabem a dificuldade. Aí é preciso trabalhar a dor dessas pessoas, para que se a gente trabalhar a busca financeira, se a gente trabalhar dessa mesma forma, com essa mesma vontade, com esse mesmo foco, na satisfação de cada funcionário, da sua produção, da sua empresa, você vai produzir muito. Que essas pessoas vão ser seus aliados, não são seus funcionários. Então hoje eu estou sentindo isso muito forte. Até por mim mesmo. Eu trabalhei nas empresas que eu trabalhei, graças a Deus, eu nunca fui demitido. Eu acho que a pior coisa do mundo é você perder algo que você gosta, que você quer. Eu nunca fui. Geralmente eu saí das empresas. Mas por quê? Porque eu me sentia insatisfeito. Então, para mim se sentir insatisfeito, não tinha esse negócio de, eu já tenho 10 anos, 5 anos aqui. O que importa é o meu bem-estar. Eu já conversei com o funcionário e dizia, o que é que acontece? Você não consegue dar o seu melhor nessa empresa. A empresa não serve para você. Tenha dignidade de chegar e dizer, eu não quero mais. Porque amanhã, que referência eu vou dar a você? Hoje em dia a gente não pode mais dar uma referência como antigamente, de a empresa ligar e pedir referência. Hoje em dia isso não tem por causa dos dados que agora não podem ser mais expostos. Mas o empresariado daqui, ele conhece um ao outro, ele almoça junto, ele participa de eventos. Então no momento que pode sair uma referência, eu vou contratar fulano,
Tu conhece ele, disse trabalhando na tua empresa, aí vem uma informação negativa. Então, nós temos nosso nome a zelar. Então, a gente precisa cuidar do nosso nome. Então, se a empresa não serve para você, diga, eu não quero mais e sai. Que você sai com dignidade. É isso que a empresa espera de você. Até porque quando o colaborador ele dá o máximo de si, né? Mesmo entendendo que aquela empresa não vai valorizar, né? Mas como a gente falou até com o Alan em um dos programas, ele disse, se a tua empresa, se a empresa que você está trabalhando hoje não está pagando aquilo que você acha que é o merecido, né? Mas o mercado paga, né? Exatamente. O mercado está atrás de bons profissionais, né? Então, faça, né? A gente falou de fazer o básico, né? Não, eu fui contratado, estou ganhando X, mas eu chego no horário, eu cumpro meus deveres. Isso é obrigação, Exato. né? Então, você já é contratado para fazer um bom trabalho. Agora, se você fizer um trabalho extraordinário, aí é outra história. E a empresa não vê, né? Aí, de uma certa forma, chegue, né, para o dono da empresa e diga, ó, infelizmente, não dá para eu ficar aqui. Porque o mercado vai pagar aquilo que você merece de fato, né? Você falou de contratação, né? Que hoje, logicamente, a gente tem que olhar primeiro para a questão profissional, se a pessoa é apta para se fazer aquele serviço, né? E o segundo ponto, que é muito, né, é um ponto importantíssimo, que é a questão do caráter. Né? Eu falei também em outros programas que o caráter, nem Deus, ele muda. Não é que ele não possa mudar, mas ele permite que o ser humano, por si só, né, lógico, tem todo um processo para que ele venha moldar aquela parte do caráter dele. Né? Porque nem o próprio Deus, ele chega e vai mudar nada na sua cabeça. Deus não vai abrir sua cabeça e colocar algo diferente dentro dela, né? Mas ele vai tentar lhe moldar através de um ambiente, né? E a gente falando de caráter, né? Justamente onde começa, né? Para chegar na ponta final de todos os processos, né? Qual é a nossa intenção? É que o consumidor final ele fique satisfeito com o produto. Então, de uma certa forma, né? Se inicia lá no corte e o último processo é a venda na loja, né? Para gente que não tem o ponto de venda para o consumidor final, é o lojista. Então, ele também faz parte do processo diretamente para chegar no consumidor final, né? E todos esses processos, eles passam por pessoas, ele passa por pessoas, né? Aí onde entra a questão da gestão de pessoas, que é de se fazer com que aquelas pessoas estejam trabalhando satisfeitas, né? Isso. Você falou que se chegar numa loja, se o cliente, se o atendente não corresponder àquilo que você precisa, você sai fora, Exato. né? Mas aí, para isso que existe a consultoria, que é para justamente sanar esses problemas. Né? Exato. Por que aquele colaborador está trabalhando daquela forma? Uhum. Né? Por que ele está insatisfeito? Então, são questões de prioridades. Né? O que é que eu preciso para a contratação? Logicamente, primeiro, a questão do profissionalismo, né? A aptidão para fazer aquele serviço. Segundo, a questão comportamental, né? Isso, que é o mais Pra importante. conseguir aplicar dentro daquilo que eu quero. Hoje eu tenho um cliente que ele contratou um profissional, esse profissional treinou os outros. E hoje em dia ele diz, ninguém fica nessa empresa, por exemplo, naquele determinado setor, que não foi igual ao gestor de lá, que ele é excelente. Então eu só quero pessoas dessa forma. Okay. Então isso foi tudo uma coisa que ele aprendeu. A gente aprende muito, o empresariado ele aprende muitas coisas aqui com a dor, né? Teve que desbravar, teve que fazer, teve que buscar, teve que ter muita história bonita aqui, muita história boa, tá entendendo? Que as pessoas fizeram. Para você ver, tem pessoas, eu já conversei, eu já conheci empresários, pessoas que vieram de São Paulo e cresceram aqui nessa região. Então é uma região forte. Santa Cruz é conhecida como terra das oportunidades e realmente é. A pessoa cresce do nada lá e rápido. Tem histórias de quem vendia cachorro quente na rua, hoje tem uma hamburgueria, não sei se é uma loja que tem ali na 29, que ele vendia na rua. Hoje ele tem a melhor da 29. Você vê como tem chance de crescer. As pessoas, empreendedorismo, gente, não é nada, assim, eu acho que não se aprende. Acho que a gente tem no sangue, na veia, tá entendendo? Eu sempre trabalhei, sempre tive bons cargos, graças a Deus, tá entendendo? Mas eu sempre quis algo mais para mim. Então, isso tinha a gente tem as atribuições interpessoais, né?
que é isso que você tem, que você vai deixando, alimentando ao longo da tua vida e vai aprender de maneira a entender que não é aquilo que você precisa ter satisfação em tudo na vida. Mas quem muda a sua vida é só você. Você tem que dar o primeiro passo. Se você está num emprego que você não está satisfeito, sai desse emprego, vá para outro emprego. O mercado está aí cheio de oportunidade. Entendeu? Não ficar trabalhando em algo e buscando desculpas para não sair daquele trabalho. Então, graças a Deus, o trabalho que a gente vem fazendo nessa área de gestão, tanto é que eu estou me especializando cada vez mais em pessoas, é justamente esse tipo de trabalho que abre a mente da pessoa e vê que ele é abençoado por Deus e está ali trabalhando, está com saúde. Eu mesmo, quando me acordo todos os dias, agradeço a Deus, Senhor, mais um dia. A gente precisa viver um momento com satisfação e quando você está satisfeito, você emana isso no teu semblante, na tua energia, que isso contagia as pessoas e as pessoas têm prazer de estarem com você, entendendo? Então, eu fiz outros eventos de setembro, outubro rosa, sempre buscando assim as pessoas trabalharem mais o mental, né? Porque tudo que acontece com a pessoa quando a pessoa está satisfeita, levanta e já está satisfeito. Esse negócio de dizer, eu tenho meus problemas, deixo em casa e quando eu chego no trabalho, não existe isso. Isso é fake, vamos dizer. Por quê? Quem tem problema, esse problema acompanha o dia todo lá no seu trabalho. Então você precisa, se você não tem condições de trabalhar naquele dia, chega para o seu gestor e diga, olha, eu estou com um problema muito sério e eu preciso me ausentar para poder resolver esse problema e chegar aqui e dar meu melhor, né? Então, e às vezes o gestor não tem a sensibilidade de ver que aquela pessoa, que você está todos os dias aquela pessoa não está normal, ela está passando por algo. Chegue próximo, pergunte, porque é preciso entender que a gente se preocupa com ele, que o empresário se preocupa com sua mão de obra, tá entendendo? Que eles precisam estarem bem, porque tudo gera em torno disso, da satisfação. Eu sempre digo, satisfação gera produtividade, isso aí é fato, tá entendendo? Então, é esse trabalho que a gente vem fazendo para que deixe bem importante. É bom vocês trazerem esse assunto, porque eu acho muito pouco ainda. As pessoas, os empresariados daqui, ainda tem muita gente que é aquele que pega o dinheiro. Para você, a gente, dentro dos trabalhos que a gente faz, um dos pilares que a empresa é IR4, são 4 pilares que a gente trabalha na empresa, que é o comercial, a gestão de pessoas, o operacional e financeiro. Aí o que acontece? Muitas empresas ainda estão naquela modalidade de ganho é lucro, bota dentro do bolso. Eu chego em empresas já conhecidas que lojas, com 3, 4 lojas, que elas estão ainda, tudo misturado, o jurídico com o físico. Mas o dinheiro é meu, eu boto no meu bolso. Não, você tem que separar. A pessoa jurídica é uma coisa, a pessoa física é outra. São 2 pessoas e uma pode estar sangrando a outra. Entendeu? Então, a gente ainda tem empresas que a gente está ensinando a fazer isso, para você ter uma ideia. E são empresas grandes são empresas que já têm 3 lojas e continuam funcionando desse jeito. Eu tive um exemplo de uma empresa aqui em Caruaru, que é uma pessoa que eu já presto serviço, e ele fez uma coisa inusitada. Eu achei uma coisa maravilhosa. Ele pegou um funcionário dele, ele já viajou para a Irlanda, passou acho que uns 15 dias na Irlanda e deixou a empresa na mão desse funcionário. Ele chegou para esse funcionário e disse, você é um funcionário que tem olho de dono. Quando esse funcionário chegou nessa empresa, tinha um pessoal lá fazendo coisas erradas na empresa e o dono já desconfiava. Então, quando ele chegou, ele foi convidado a fazer parte desse pessoal. Ele não quis. Eu não quero de jeito nenhum. Porque esse empresário, ele tirou ele de uma função que ele tinha ambulante na rua e trouxe ele para dentro da empresa dele. Ensinou o ofício a ele, ele aprendeu e se tornou um dos melhores. Então, quando ele viajou, ele disse, eu quero que você fique aqui, que eu confio em você. Você tem olho de dono, mas agora você vai ser dono. Eu vou lhe dar um percentual da empresa, onde você vai ser sócio. E você vai tomar conta do que é seu. Esse funcionário é o melhor funcionário que ele tem. Veja que atitude. Qual é o profissional aqui, o empresário? Poucos têm essa consciência. Poucos têm essa mentalidade. Isso aí como é que eu vou trair uma pessoa dessa? É muito difícil. Até porque ele já conhece o caráter dele. Ele já estava com acho que uns 3 anos, mais ou menos. Nem sei exatamente, já estava com um tempinho na empresa. Então hoje é o melhor profissional que ele tem. É esse lá. Que é o mais que. E ele está tratando outros assim também. Por que não tomar essa ideia, gente? Às vezes a gente precisa passar para o nosso colaborador que ele tem perspectiva de crescimento.
A gente tem uma função maior lá. Vamos, antes de buscar lá fora, vamos ver o que é que a gente tem dentro, entendendo? Vamos procurar o talento oculto das pessoas para aplicar isso e a pessoa trabalhar sabendo que daqui eu posso ir chegar mais longe. Uma coisa também que eu sempre achei muito importante na minha carreira profissional foi eu admirar meu gestor. Um gestor ele precisa ser admirado. Uma pessoa que as pessoas admiram, entendendo? O seu líder tem que ser admirado. Você tem que ser aquela pessoa, o líder tem que ser aquela pessoa que a pessoa diga assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Tá entendendo? Isso é importante. Então, quando a pessoa não tem isso, ele tem que dar exemplo. Todo líder tem que dar exemplo. E a empresa também, o empresário precisa dar bons exemplos. Né? Exemplo de humildade, exemplo de profissionalismo, entendendo? Exemplo de que ele está ali para fazer a coisa crescer. Mesmo diante das dificuldades, da adversidade, ele saber ter a habilidade de tratar. Eu cheguei em empresas ainda aqui em Santa Cruz que eles estão passando por uma certa dificuldade, vamos demitir funcionário. Isso não é correto, não é demitindo funcionário que ele vai melhorar a empresa, não. Muito pelo contrário, ele vai perder bons talentos que ele tem, porque isso gera o quê? Gera uma certa insegurança, né? Porque é aquela velha história, quem vai pagar a conta é o pobre. Não é isso, gente. A gente tem tanta coisa que você pode fazer, onde você pode tomar atitudes que pensando em não tirar aquela pessoa do trabalho, porque você está desempregando uma pessoa para melhorar a sua situação. Mas isso quando a gente fala de bons colaboradores, né? Isso, de bons colaboradores. Mas o que é que você acontece? Você tira as pessoas, sai tirando assim por conta da dificuldade que a empresa, todo mundo está sabendo dessa dificuldade, aí perde bons profissionais. Porque eu já cheguei numa empresa essa semana que tinha uma equipe maravilhosa e eles disseram, a gente está se preparando para sair, porque está demitindo todo mundo. Quer dizer, para você ver o que é que causa a insegurança. Gente, nós funcionários, nós profissionais, nós colaboradores, nós temos algo importantíssimo que damos ao nosso empresário, ao nosso empregador, que é o nosso tempo. O que é que, assim, não diminuindo as pessoas, o que é que essas pessoas têm de mais, assim, precioso? É o tempo. Eu trabalho 10 anos numa empresa, a empresa faliu. Quer dizer, eu dediquei 10 anos da minha empresa, uma empresa que faliu. Eles levaram o quê? 10 anos que eu não tenho mais, eu não recupero mais. Então, a gente precisa também ter essa mentalidade. Identificar se realmente eu posso trabalhar algo numa empresa onde eles vão me dar essa... Não é a segurança de ganhar esse dinheiro, mas sim a segurança de crescimento. Perspectiva de futuro. Perspectiva de futuro. Isso é importante identificar. Então, quando você escuta o funcionário... Eu sou adepto, muito adepto a reuniões. Eu faço reuniões toda semana. Quando eu chego na empresa, eu faço reuniões. Isso tem dado um resultado muito positivo. As pessoas começam a conhecer... Às vezes surge até problemas pessoais, que a gente... Eu tive uma coisa até engraçada, que eu fiz uma reunião com o pessoal para planejar a semana e teve um que eu pedi uma opinião. Ele estava bem cabisbaixo. Aí ele disse, não, eu não tenho nada a dizer não, nem aqui, eu estou muito assim, triste com algumas coisas. Aí eu procurei saber dos colaboradores, amigos dele de trabalho, o que estava acontecendo com ele. Só ele está com um casamento difícil, ele está para se separar, a mulher é muito problemática. Aí eu disse assim, quando terminou a reunião, eu chamei ele, qual é o problema que você tem? Rapaz, a vida é tão maravilhosa. A gente ficar numa situação dessa. Por que você tá? O que você... Aí ele começou a me contar. Eu disse, olha, a gente se apresenta, os problemas se apresentam na vida pra gente. E a gente precisa saber resolver, ter a tranquilidade de resolver. Quando a gente não consegue resolver, a gente busca pessoas para você falar, porque às vezes de fora é mais fácil você ver a solução. Então, primeiro que nada na sua vida, nem Jesus Cristo entra na sua vida pulso. Ele pede espaço para poder agir na sua vida. Então, você é o único e exclusivo responsável pela sua vida. Ninguém pode. Eu posso te proteger de qualquer outra pessoa que chegar aqui, mas não posso proteger você de você mesmo. Tá entendendo? Então, dê o primeiro passo. Resolva seus problemas. Sai dessa situação. A gente tá nessa vida para ser feliz. E por que viver, se permanecer? Às vezes você chega... Tem pessoas que chegam e dizem, eu vivo no casamento, que eu não vivo feliz. Mas por causa dos meus filhos, eu me mantenho nisso. Meu amigo, seu filho vai crescer. Vai cuidar da vida dele, vai embora, vai lhe deixar. Como a gente diz, cria o filho para o mundo. E você perdeu aquele tempo que não volta mais. Entendeu? Então, eu comecei a dar conselhos a ele, a mandar salmos da Bíblia, mandar hinos para ele escutar. Eu sei que isso foi fortalecer tanto ele. Ele separou-se. Um dia eu cheguei na empresa, ele estava todo... Me deu um bom dia, me deu um abraço. Eu disse, que bom, rapaz, ele está bem melhor agora. Ele disse, Roberto, tu acabou com o casamento dele. Eu disse, foi. Ele acabou o casamento por causa de tu. Ele disse, Jesus Cristo. Aí passou um tempo, ele pediu demissão da empresa.
Aí eu disse assim. Acabasse com a vida do homem. Aí eu disse, olha, o que foi? Aí eu encontrei com ele teve lá na empresa, mas ele voltou para a empresa. Eu conversei com ele, a empresa chamou ele de volta, aumentou o salário dele, ele voltou para a empresa. Eu disse, por que você saiu da empresa? Ele disse, rapaz, porque muita coisa que eu fiz foi pensando no que tu me dissesse. Eu resolvi tudo que não me serve, eu tirar da minha vida. Eu digo, mas eu não acho que esse emprego não... Eu não fiz isso, você sair da empresa, E a esposa? Aí a esposa, ele separou-se meio definitivo. Aí ele voltou para a empresa, hoje ele continua na empresa, aí tá outra pessoa, viu? Aí é isso, a vida da gente, só quem manda é a gente, meu amigo. Então, ou você dá o primeiro passo, ou você fica se lamentando e o tempo perdido não tem como recuperar, assim, não. Em se tratando disso, né, eu acho que eu já tive esse sentimento, eu nunca perguntei a Alexandre, mas eu acho que ele já teve também. De, às vezes, você acordar e pensar assim, meu Deus, hoje eu vou para a empresa. Né? E você já vai com a cabeça pensando na quantidade de problemas que você vai encontrar lá. E às vezes até a sua própria empresa, aquilo que você coordena, né? Às vezes está um ambiente que a gente pode chamar assim de um ambiente tóxico. Tá pesado, tá carregado. Acontece. Né? E você às vezes se levanta e faz assim, vou ter que enfrentar, vou ter que chegar ali. Então assim, quando muitas vezes chega nesse ponto, é justamente a falta desse cuidado diário e semanal, de reunião, né? De você estar ali sempre perguntando, de você estar sempre conversando. Justamente. Por quê? Porque muitas vezes você vai deixando, né? Você vai deixando, então, no que você deixa, aquela bola só faz crescer. Ou seja, o problema só faz crescer. E você vai continua sendo cobrado, sempre cobrado. Então, se você não tomar aquela posição de parar, sentar e realmente... né, fazer uma reunião, dar um baixa naquela situação, resolver da forma que tem que resolver, como você estava falando, só que numa forma de uma vida pessoal. Isso. Mas dessa mesma forma acontece dentro da empresa. Às vezes ali o comercial está dando problema já faz tempo, né? Às vezes é dentro da parte da produção que já está com problema ali já faz tempo. E você vai passando por cima, mas chega uma hora que vai ficando insustentável. É uma torneira aberta. Que e fica pingando, ou você fecha ou aquilo vai transbordar. É isso que acontece nas empresas. As pessoas... Essa semana eu cheguei numa empresa que estava eu disse, um pandemônio. Um caos. Um pandemônio. Eu cheguei lá e disseram, não, vai ter uma reunião aqui e tem 60 mil peças no estoque, vão fazer uma promoção que não sei o que, e demitiu gente, não sei o que. Eu digo, olha, na minha opinião está errado. Primeiro que não se demite gente que é importante para a empresa. Segundo, fazer uma promoção de 60 mil peças eu acho inviável. Mas a dona estava tão estressada. Ontem eu falei até com ela no WhatsApp à noite. Que eu saí de lá péssimo dessa empresa. Tanto é que ontem eu tive até uma alteração de pressão, que eu nunca tinha problema de pressão. Eu acho que foi aquele ambiente que eu cheguei, estava tão pesado, que aquilo se transformou, porque eu, quando estou numa empresa, me preocupo, viu? O pessoal da John... Toma pra si o problema, o pessoal da John mesmo. Eu sou muito grato a eles. Eles são uma empresa que eu gosto muito deles, gosto muito de trabalhar, admiro demais. E foi uma empresa que abriu muitas portas para mim, aqui na região, para fazer o meu trabalho. E eles sempre disseram a mim, Romildo, tu tem o olho do dono. É uma frase que sempre eles disseram a mim, você tem o olho do dono. Então, assim, quando eu comecei a fazer meu trabalho lá, eu acabei me envolvendo com toda a empresa. Porque quando eu via um problema, eu dizia, poxa, gente, por que isso? O pessoal daqui é tão gente boa, os donos da empresa são tão gente boa. Por que você... Aí eu me envolvia naquilo para resolver aquilo, acabava deixando o meu para resolver aquilo dali. Eu fazia eventos de Dia dos Namorados, eu fazia que não tinha... O meu era operacional, mas eu ia pro comercial, entendeu? Aí acabei me misturando muito, que chegou um tempo que eu disse, bora parar, é melhor a gente parar. Quando eu saí de lá, eu passei um ano lá, eu entrei para ficar 3 meses, fiquei um ano. Eu resolvi parar, porque eu já estava achando que estava muito misturado. Aí foi quando a gente decidiu encerrar o contrato. Daqui a pouco tu demitia eles. Ele dizia isso? Não, eu dizia assim, se vocês quiserem, eu venho trabalhar só com vocês, porque eu gosto de trabalhar com vocês. Sabe o que eles disseram a mim? Não, amigo, se tu vier pra cá, é complicado, porque daqui a pouco tu vai ocupar o lugar da gente e contigo só fica quem serve, porque quem não serve, bota logo pra fora. Eu sou assim, viu? Não serviu o funcionário, eu chego pra ele, converso com ele, olha, meu amigo, vai embora. Pra que adianta eu estar rendendo isso aí, gente? Porque eu sempre digo, o bom esbarra no ruim. Então a gente precisa também ser profissional de sair e ser profissional para chegar e dizer, olha, você não serve mais. Agradecer esse funcionário, porque tem gente que fica, não, deixa ele pedir demissão. Não, demita, porque o prejuízo é seu. Eu sempre falo dessa questão de você fechar essa torneira aberta, a gente não pode deixar, a gente precisa, às vezes tem uma empresa que quer economizar tanto, fazendo coisas para baratear, o que acontece? Perde a qualidade,
perde a qualidade em tudo, nessa qualidade no produto, não. Porque uma das coisas que eu admiro mais na Dom é justamente isso. Eles trabalham com tudo, o material da Dom é desejado. Eu mesmo tenho várias coisas deles. E é um material bom. Quando você chega para um cliente, o cliente, mas está muito caro, mas a qualidade condiz, o preço condiz a qualidade do produto. O cliente entrou na loja assim, eu notei assim, porque eu gosto muito dessa parte comercial, notei que o cliente era um cliente que parecia ser bem exigente. Aí ele disse, eu queria uma peça. Eu digo, tem uma peça que você vai amar. Ele disse, mas qual é o preço? Não, você vai vestir a peça, use a peça, e depois você me diz. Aí ele foi pro provador, botou a camisa daquela Mayra Pima, que é bem cara, eu acho que era uns R$160 a camisa. O cara vestiu, ficou perfeito no cara. Disse, meu amigo, essa camisa foi pra você. Veja o tecido, veja como ele gostou de você vestir, veja como ele agrega ao seu corpo. Comecei, oxe, cara, eu não quero nem saber o valor dessa camisa. Estou me sentindo bem, eu vou sair logo com ela. Pois sai com ela e vai lá no caixa pagar. Ele só soube o preço na hora do caixa. E pagou, e levou, ainda levou mais uns R$500 de mercadoria. Então, essas coisas, entendendo? Assim, identificar isso, o cliente, ter essa habilidade de, quando você está satisfeito, você sente isso. A equipe de vendas é muito bem treinada para isso. Eles levam o cliente até a porta, abre a porta quando ele chega, leva até a porta onde ele sai, tá entendendo? Então, essa vontade, eles estão nessa receita de o produto dele ser desejado pelas pessoas. Tá entendendo? Porque a loja deles é um local pior que tem. É a Cracolândia dali da região. E dá super certo. E vende o quê? O pessoal daqui. Porque o pessoal daqui, eles não vestem o que fabricam não, viu? Eles querem outra marca. E lá eles vendem no varejo. O material é bom. Então, essa qualidade do produto, nós temos, até como eu disse a Alexandre, nós não somos Sulanca. A região produz moda. Ela dita tendência, entendendo? Quando é feito material, é feito estudos de o que está usando lá fora, é feito estudo do que o cliente quer. São vários estudos para chegar numa coleção. Então, há empresas aqui na região que fazem. Tem empresas aqui que tem um material perfeito. Eu mesmo não compro nada de confecção em lugar nenhum. Eu sou adepto ao nosso material, porque aqui essa região, ela faz moda. A gente precisa... Pode ver, a população daqui é feita de outras localidades. É muito difícil você encontrar gente de Santa Cruz. Quem é de Santa Cruz mesmo, a pessoa de Santa Cruz que nasceu, foi criado, todo ele é empresário, cuida da empresa da família. Porque eu precisei de um profissional, um estagiário, fui na faculdade e todos que estavam se formando, contabilidade, administração de empresa, ou iam cuidar da empresa da família, ou iam cuidar da própria empresa. Até jovens de 20 e poucos anos já têm a sua empresa. Entendeu? Então, quem é nativo de Santa Cruz é empresário. Tá entendendo? E quem não é nativo de Santa Cruz são aquelas pessoas que vêm de fora para trabalharem aqui. E se dão muito bem. Todo mundo trabalha e se dá muito bem, porque recebe bem das empresas, são valorizados em alguns pontos e tem, assim, um maior potencial aqui. Eu tenho várias opções. Então, se não serve com você, eu vou para outro e daqui a pouco já estou trabalhando para mim. Né? É isso que acontece aqui, diferente de outras cidades. Então, a gente entende, né, que problemas todo mundo tem, né? Empresas sempre vão ter problemas, né? Porque onde existem pessoas, existem a dificuldade, como a gente falou, né? Cada um vem com sua vida, né? Eu preciso entender que aquele meu colaborador, ele tem uma família, ele tem um marido, ele tem uma esposa, ele tem seus filhos, ele tem os problemas do dia a dia, né? Mas é possível, né? Se moldar o ambiente de trabalho para que as pessoas se sintam bem lá, que não deixem os problemas em casa, mas que aprendam a resolver, né? Até os problemas pessoais. Então, a gente falou aqui da questão da liderança, a questão da contratação e algo muito que faz uma diferença muito grande, que é a cultura organizacional, né? Isso. É o colaborador entender que a empresa trabalha seguindo, né, aqueles pontos e que precisam ser cumpridos à risca. Eu acho que isso é uma forma de facilitar. Então, e que a gente deixa registrado aqui, né? Toda empresa tem problemas, né? Isso. Mas é possível sanar, né, e diminuir ao máximo quando você tem uma boa gestão das pessoas que estão ali dentro, né? Exato. E de uma certa forma o trabalho vai ser um refúgio para que elas possam se desligar um pouco dos seus problemas diários. Então, a gente já está chegando ao final, né? A gente falou um pouco, né? Isso é um problema muito... assunto extenso, um assunto muito extenso, muito vasto, quando vem relacionado a pessoas, né? Isso, então, mas é possível, sim, transformar pessoas comuns em pessoas extraordinárias, né? Não, com certeza. E assim, eu
tenho isso na prática mesmo. Assim, eu vejo que quando se tem um ambiente saudável, ou seja, que a gente trabalhe isso, as pessoas produzem com mais satisfação. E eu já escutei muito funcionário dizer, olha, minha hora melhor é quando eu vim para cá. Eu tenho que sair de casa e vir para cá. Isso é bom demais. Saber que eles estão ali, que eles estão sendo acolhidos, tá entendendo? Isso eles se sentem. Eu já trabalhei em empresas que para chegar o ambiente era bem tranquilo para o funcionário dizer, eu chegar um serão, a gente vai fazer um serão hoje, que a coisa mais complicada é essa palavra serão, viu? E eles disseram para mim, não, a gente vai fazer serão, não. Eu disse, vamos conversar, sentar todo mundo conversar. Aí eu eu me sentia bem como gestor, que eu era funcionário, realmente a gente vai fazer essa, não é pela empresa, vai fazer por sua causa, por você a gente vai fazer. E eu tinha, tudo eu conseguia de pessoas lá que não estavam, porque eles não viam que realmente a gente trabalha pra gente, a gente trabalha pro crescimento da gente, entendendo? A gente trabalha para ter as coisas, e para ter as coisas a empresa precisa estar boa, porque se a empresa não caminhar, como é que você vai viver? Você tira seu alimento, o que você come, você tira do seu trabalho, com as suas mãos. Então você tem que ter satisfação em fazer isso, fazer bem feito, para que a empresa tenha condições de pagar. Senão ela não vai ter condições, ela não vai crescer e vai fechar as portas, você vai sair junto também. Então tem que remar a favor, porque se não remar a favor, a coisa não funciona. Agora, se você não quer estar nesse barco, pule para outro barco, ou então pule para baixo, porque não, você tem que saber também identificar que não serve para você, que você não quer aquilo para você e mudar a sua vida, entendendo? Porque eu estou aqui para fazer com que a empresa funcione de maneira boa para ambas as partes. Então a gente precisa ter um grupo forte com um só objetivo, pensando nesse bem-estar da empresa, porque o bem-estar da empresa, ali profissionalmente o bem-estar da empresa é o bem-estar de todos. Ninguém está ali, trabalho para enriquecer o meu patrão. Não é esse pensamento. Essas pessoas não estão preparadas para essa equipe. Essas pessoas não servem para essa equipe. Infelizmente, a gente tem que dizer assim, não é só. Eu sempre digo, olha, eu não estou aqui para babar patrão, não. Eu estou aqui para fazer um trabalho para todos nós. Então, vocês precisam me ajudar. O que é que precisa fazer? A pessoa precisa querer. Querer também. Você quer isso para você? Se você quer, vamos dar as mãos e vamos juntos. Porque juntos somos mais fortes. Tá entendendo? Vamos fazer o que tem que ser feito para que isso aqui. E eu fico muito contente quando eu chego. Hoje eu cheguei numa empresa que ela disse, Romero, tudo que a gente está praticando, os relatórios, as coisas, está tudo funcionando. Eu disse, maravilhoso isso. Eu também penso assim. Muitas vezes eu já trabalhei para profissionais aqui, para empresas aqui, onde eu não ganhava o que eu queria ganhar naquela empresa, achava que podia pagar mais, mas só para fazer aquele trabalho, mostrar o quanto é valoroso. Então você chegar, olha, o próprio empresário disse, olha, a gente não fechou de tanto, seu trabalho vale muito mais do que isso, seu trabalho fez uma diferença muito grande aqui, porque as pessoas hoje têm outra mentalidade. Quando as pessoas estão satisfeitas, a gente vê no ambiente, quando você chega logo, quando está pesado. Tem umas pessoas que me chamam de sensitivo, outros me chamam de macumbeiro. Eu não, acho que isso aí é experiência de vida mesmo. Eu conheço gente, eu sei tratar com as pessoas. Entendeu? As pessoas chegam para as pessoas. Eu tenho clientes meus que eles pessoalmente chegaram e queriam conversar comigo. Tá entendendo? Acho que experiência é poxa, né? Uma pessoa que já tem a idade que eu tenho, apesar de uma aparentar, mas eu já tenho 50 anos de vida, então é meio século, gente. É muita coisa. Então a gente começa a entender, ver as coisas de outra maneira. Uma coisa que eu botei na minha cabeça é que eu vou viver dia a dia e vou viver feliz. Eu quero viver feliz. E se para isso é preciso mudar de emprego, mudar de cidade, eu vou mudar. Tá entendendo? Porque a gente precisa buscar acertar sempre. Quem busca acertar um dia chega lá. Com 50, com 60, com 70, mas vai chegar lá um dia. Então é esse meu lema. E isso que eu passo às pessoas. Gente, viver feliz é a melhor coisa do mundo. Porque se você não tem a mente feliz, se você não tem essa mentalidade, você adoece. Uma mente perturbada, o corpo adoece. Porque quem cuida do corpo, quem rege o corpo é a mente. Se ela está perturbada, se você está insatisfeito, se você está triste, se você está angustiado, isso emana toda a tua natureza. Isso você vê no semblante, você vê a pessoa, até ela ali, ou você olha, você já vê aquele semblante cabisbaixo daquela pessoa. Então, gente, isso aí você está tomando veneno para matar seu patrão. E ele não vai morrer não, quem vai morrer é você. Então, tenha satisfação em fazer. Se não dá para você fazer, saia. Busque resolver sua vida. Eu já vi muito isso, de chegar, o patrão diz, mas o meu dele é muito bom. Eu tive um profissional, dois, para você ver como aqui é, de disciplina. É uma coisa que eu falo muito, é a autodisciplina profissional. O funcionário se levantou, só pra gente encerrar, se levantou da máquina e disse, eu vou embora, que hoje eu vou tomar cachaça. Todos os funcionários se levantaram e disseram, eu vou embora para tomar cachaça. Aí como é que pode um negócio desse? Se levantar para tomar cachaça, eu pode bloquear o ponto dele.
ele não entra mais nessa empresa não. O dono, você tá louco, dois melhores profissionais que eu tenho não servem para a empresa. A partir de amanhã, quando ele chegar aqui, se ele não me der, quer dizer, justificar tem um tempo, a pessoa se levanta e dizer que vai, ainda ficou mandando postagem dizendo, eu quero meu salário porque eu tô bebendo, eu tenho que pagar minha conta, sei o que, você quer mandando um bocado de postagem. Demitiu os dois, quando eles voltaram. Aí um pediu demissão e o outro eu demiti. Era o mais novo, o mais velho pediu demissão. Seu Otto vai embora, o dono ficou, consegui profissionais melhores, botei no lugar dele e funcionou. E aí tem que aguentar esse funcionário, não pode. Você como empresa, você também tem que ter. Poxa, tu sai da tua casa, tu deixa a tua família, tu também tá lá para se dedicar, dar teu sangue. Aí chega uma pessoa dessa, diz, eu me levantar lá porque eu vou beber. Pois, meu amigo, você não serve para essa empresa. Sai embora hoje. E ainda disse ao profissional, se você continuar com ele, quem sai sou eu. Então escolha, entendendo? Porque eu não vou estar entregando meu trabalho aqui, regendo uma coisa, educando as pessoas para que as pessoas sejam parte desse grupo. Aí chegar, como é que eu vou dizer amanhã um funcionário faltou porque teve um problema em casa, ele faltou, aí se eu disse, como é que eu vou falar com esse profissional? Se ele disse, o outro se levantou da máquina e foi embora, qual é a hora que eu vou ter de cobrar desse profissional? Então a disciplina tem que ser sua também. Então deu tudo certo, tá entendendo? Acabou que ele saiu, voltou, a gente conseguiu gente melhor que tem, se a gente procurar tem, se não tiver a gente prepara. E nós estamos aqui para isso, me contrata, viu? Então é isso, né? Invista em seus colaboradores, né? E se preparem para um bom retorno. Né? Isso, com certeza. E algo que eu sempre digo para o pessoal, a gente tem o costume de fazer reuniões pelo menos 1 ou 2 vezes no mês. E eu sempre digo, da mesma forma que vocês retiram o salário de vocês daqui da empresa, eu também retiro o meu. Né? Exato. Então, isso tem que ficar bem claro para todos, né? Que a gente não está ali só para se mostrar, eu sou o dono. Aí a gente ia ter só uma empresa de fachada só para dizer que tem. Não, a gente de fato retira o nosso salário dali e sobrevive dali. Então, tira o nosso pão, né? De cada dia dali. Eles pensam que eles tiram o pão de cada dia, que vocês não tiram, né? Vocês tiram um carro novo de vocês, tiram a viagem de vocês, mas não é assim. É o pão de cada dia mesmo. E tem que ter essa consciência, né? Se todo mundo estiver junto, a gente vai cada vez melhor. E tem retorno para todos, né? Não só para o patrão, né? Mas existem empresas que têm a política de divisão de lucro, né? E chega um período do ano, a empresa lucrou X, essa parte aqui vai para os colaboradores, né? Que também é muito bom. Isso. Mas a princípio é isso aí, né? Precisamos cuidar dos nossos colaboradores para que a gente tenha cada vez mais empresas sadias, né? E pessoas satisfeitas naquilo que estão fazendo. Com certeza. E obrigado pela oportunidade, viu, gente? A gente é que agradece. Eu acho que a gente tem muita coisa a fazer, o caminho é longo, árduo, mas a vitória, se a gente fizer a coisa, é sempre que eu digo, a constância da coisa. Se a gente tiver constância no que a gente faz, a gente consegue aparecer e com isso conseguir pessoas que também venham remar esse barco. Eu espero que outras pessoas tenham essa mentalidade que vocês estão tendo, de trazer isso aí à tona, na discussão, para que todo mundo tenha algo a dizer que possa vir somar, né? E aqui é uma terra muito produtiva, uma terra de muita prosperidade e a gente precisa cuidar dela, né, também, né? Para que a gente cresça cada vez mais. Então, muito obrigado pela oportunidade, viu? E nós que agradecemos. Nós agradecemos também, né, a Romildo por ter disponibilizado aí esse tempo, né, para vir conversar com a gente justamente sobre gestão de pessoas, um ponto que é tão importante e relevante na nossa região, e a gente sabe que isso envolve o Brasil inteiro, né? Não é só um problema local, mas aí a nível Brasil. E a gente está muito feliz, né? Porque a nossa audiência aí tem crescido a cada semana, as pessoas têm assistido, têm gostado, a gente tem visto muito ponto positivo em tudo que a gente traz, seja com técnicas, seja da parte de processos, seja com recursos humanos, e a gente vê que só tem crescido cada vez mais nossa audiência. E nós agradecemos a vocês, porque estão aí do outro lado da telinha, também disponibilizando o tempo de vocês para crescer aqui junto com a gente. E nós agradecemos realmente, né, todos esses dias que a gente tem contado histórias inspiradoras, diferentes, que tem trazido assim muita solução, às vezes para pequenos problemas que estão ali incomodando, né? E com o passar do tempo a gente vê que cada um que vem, ele traz sempre algo novo, embora a gente faça sempre quase que na essência as mesmas coisas, mas são ambientes diferentes, pessoas diferentes, então muitas vezes para aquele mesmo problema aparecem várias soluções. E a gente agradece aqui mais uma vez a audiência de vocês.
E a gente, lembrando, né, que para você que nos assiste, né, compartilha o conteúdo, né, compartilhe, curte, segue lá no Instagram, né, o Instagram é Confeccionistas com M, né, Confeccionistas. E se você tem uma história legal, né, uma trajetória interessante e quer contar aqui, né, para nós, para nossa audiência, é só entrar lá no direct do Instagram, né, e fala conosco, né, a gente vai analisar e quem sabe você vem aqui contar a sua história. Então, curte, compartilha, né, e até a próxima, se Deus quiser.